Olá, boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente começa então mais uma live. Dessa vez a gente vai abordar um tema da área de educação com a professora Luciana, que é da ESEBA. E me apresentando a vocês, eu sou Eliane Moreira, jornalista, e como eu coloquei, né, sempre tenho colocado, estou fazendo diversas lives nesse período de enfrentamento ao coronavírus. É uma forma que eu tenho de contribuir com a minha profissão nesse momento que estamos passando, um momento difícil, um momento de muitas dúvidas. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo em sobressalto, não é? Cada dia é uma notícia diferente, cada dia é uma surpresa não muito agradável. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, porque a gente vai falar com a professora Luciana, que é uma educadora fantástica, que tem projetos maravilhosos. Inclusive, ela já está aqui no nosso vídeo, está do outro lado. Não sei se ela está me ouvindo. Está me ouvindo, professora? Eu acho que ela não está me ouvindo. Está? Agora sim, agora estou. Ah, sim, a professora Olá, Luciana. Como é que vai? Tudo bem? tudo bem? Obrigada pelo convite, Eliane. Tudo bem? Eu que agradeço, professora, a oportunidade de entrevistá-la neste momento, até porque é um assunto que interessa muitas famílias, que envolve crianças, né? As crianças em casa nesse período de quarentena, o que fazer, o que, que eu posso fazer para poder mudar o dia a dia do meu filho, que brincadeiras saudáveis. E aqui, né, ninguém Hum. melhor do que a professora Luciana, que inclusive tem um projeto maravilhoso que ela desenvolve na ESEBA e a partir desse ano também em escolas do município, que é o Diário de Ideias. Seja muito bem-vinda, professora. E vou fazer aqui agora uma breve apresentação do seu currículo. Inclusive, se a gente for ficar lendo o currículo da professora, a gente fica aqui a 1 hora de live só lendo o currículo dela, que ela está dando um nó em mim aqui. Ela é um bebê, já tá dando um nó em mim aqui. Imagina, Eliane, imagina. Imagina. Então vamos lá, a professora Luciana é doutora em educação pela UNB. Ela desenvolve pesquisa com o tema a expressão da criatividade na aprendizagem da leitura, da escrita. É formada em pedagogia pela UFO, tem mestrado em educação também pela UFO e desde 2005 é professora da Escola de Educação Básica, que é a ESEBA, né? A nossa escola da Universidade Federal de Uberlândia. Professor João Criaturinha está ali, ó, dando um aceno. Deve conhecer, você conhece, Lu? Professor Esse, João da Estes, uma pessoa fantástica, também já o ai, entrevistei aqui. muito querido. E em 2018, gente, a professora Luciana, ela foi vencedora nacional do 11º Prêmio Professores do Brasil na categoria Ciclo Alfabetização, primeiro, segundo e terceiro anos, com o projeto Diário de Ideias, Linhas de Experiência. Ela foi condecorada também com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, grau de Cavaleiro da Ordem pela Presidência da República também em 2018, realizou diversas viagens, inclusive para a Finlândia, que é um país que tem essa característica de educação, né, professora, de ter uma educação assim fantástica. A minha filha é pedagoga, o sonho dela também é conhecer a Finlândia, porque diz que lá Uhum. eles têm experiências fantásticas, né? Sim. Conheceu também o Canadá em visitas técnicas às escolas, né, para conhecer o sistema educacional desses países que são referência em educação. A professora é hoje coordenadora geral do Programa Diário de Ideias da Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem também um site que é o lucianamuniz.com.br. Fica aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais da proposta do Diário de Ideias. Mas Uhum. vamos então, falei que ia faltar fôlego para tanta coisa nesse currículo. Oh, imagina. Nossa, Então tão pouco. vamos lá, professora. Segundo dados do IBGE, esses dados eu peguei no IBGE, 47,9 milhões de alunos estão matriculados na educação básica
que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, não é isso? Inclui Uhum. todos esses três em todo o país, nas redes públicas e também na rede particular. Uhum. A professora, então, ela é especialista desse primeiro ciclo, né, professora, que envolve também a questão da alfabetização. Mas vamos falar, então, de quarentena. Como pedagoga, né, como especialista na área de educação, você diria que essa quarentena quebrou a rotina das crianças? Uhum. Boa noite, seja bem-vinda e muito obrigada. Ah, boa noite a todo mundo que está aí, né, nos ouvindo, nos assistindo. Estamos numa modalidade agora mais recorrente de trocas, né? Esse espaço aqui. Eliane, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar perto de você, trocar ideias, né? Estamos aí engajadas em muitos projetos. É um momento muito especial que nos traz aqui para fazermos muitas reflexões conjuntas. Não temos verdades absolutas, estamos aqui para trocar mesmo e para aprender uns com os outros. E acho que esse momento nos convida cada vez mais a estarmos juntos de alguma forma para compreender este momento e também compreender novas ações para serem empreendidas, né? Esse momento ele quebra com a rotina de todos nós, né? Então é um momento em que nós vínhamos num ritmo de trabalho nas escolas, com as crianças, com os estudantes de forma geral, e de repente somos tirados deste contexto para viver uma outra realidade, um outro espaço-tempo de aprender. Né? Então ele quebra com essa rotina das crianças, principalmente do tempo da escola, o tempo agora em casa, o tempo com os familiares, o tempo nesses diferentes espaços que ela vivia e que agora ela está se vivendo mais no tempo da casa, ou no tempo da residência, do lugar que ela vive e com as pessoas com quem ela convive mais próximas, né? Então é um momento que nos faz refletir no seguinte sentido, de pensar o que mais é possível fazer dentro desses espaços que agora vivemos mais e que até então vivíamos de uma forma tão avassaladora também e corrida, e que nos faz pensar nesse novo modelo de vida, que é estar mais próximo daqueles que estão nas nossas casas e mais perto de nós, né? Assim, dos nossos familiares. Então, outros tempos, outras situações e outras experiências estão sendo oportunizadas também por este momento, né? Professora, como os pais devem dividir esse período? Até porque alguns estão trabalhando home office, Uhum. estão ali tendo que conviver com os filhos em casa. Fica difícil dividir esse período? Como que eles devem levar isso? Na sua visão enquanto pedagoga, né? Eliane, tudo que a gente faz no coletivo envolve planejamento e construção compartilhada com aqueles com quem convivemos. Na sala de aula, nós fazemos isso com as crianças. Toda a rotina e toda a organização do trabalho é planejada com as crianças. Isso é o que nós precisamos fazer neste momento. Sentar, estruturar em família o como as atividades vão ocorrer diariamente. Então, estruturando essa rotina compartilhada com alguém, nós nos sentimos também pertencentes. Então, todo mundo vai entender que aquele momento eu estou trabalhando, que aquele outro momento eu estou com a família ali mais próxima, no momento de almoço, ou no momento mesmo de lavar uma casa, de limpar, né? Toda uma estrutura que a gente está tendo que fazer realmente, né? Nós estamos incluindo diferentes atividades no nosso cotidiano. Então, essa rotina, ela precisa ser compartilhada com aqueles que convivem conosco. Então, sentar, estruturar essa rotina conjuntamente pode ser um caminho que contribui muito para que todos entendam as atividades que cada um precisa exercer neste momento. Professora, é interessante também a gente propor atividades, seria bacana nesse compartilhamento, nesse sentar para rediscutir o que eu posso fazer com o meu filho, propor atividade com ele, fazer um ping-pong, o que você quer fazer, o que, que a gente pode fazer junto, o que, que nós Sim, vamos construir, o que você vai fazer no momento que eu tiver home office. Seria mais ou menos isso? sim. A rotina compartilhada, ela envolve também compartilhar experiências, que a gente fala que é o tripé
hoje do Diário de Ideias, do programa Diário de Ideias. Nós trabalhamos com 3 verbos que são as ações que comandam esse projeto: experienciar, registrar e compartilhar. Quando a gente experiencia e a gente traz isso para a nossa rotina, nós trazemos também situações de jogos, brincadeiras. Isso é o que a gente fazia, se a gente for lembrar aí, quem tem assim a idade, né, de lembrar algumas experiências vividas, por exemplo, sentar e contar casos. Quem nunca sentou e contou um caso com riqueza de detalhes? Hoje nós estamos no momento de viver experiências que já vivenciamos e que foram tiradas por conta desse atropelamento também de atividades, esse ritmo frenético, né, que a gente vive no dia a dia. E de repente a gente para e tem um tempo para ouvir quem está ao nosso lado. Então, mais importante neste momento do que pensar em muitas atividades, em excesso de coisas, é pensar em estar com o outro, em ouvir este outro, o que ele está sentindo neste momento, como está sendo para essa pessoa que está próxima de mim, viver este momento. Então, o diálogo, ele precisa ser a base de todo esse processo que estamos vivendo. Então, compartilhar experiências, o que gostaríamos de fazer juntos, seja um jogo de ping-pong, seja um jogo, né, de baralho ali que a gente vai jogar desprovidamente, sem necessariamente criar aquelas rotinas estanques. Agora é hora disso, agora é hora disso. Então, assim, evitar também essas situações que às vezes causam desgastes também nas relações. Então, ter momentos mais prazerosos, mais próximos, e isso tudo compartilhado. A Andrea deu até uma dica interessante aqui, professora, álbum de fotos. Legal isso, né? Muito, muito legal. A proposta do diário, Andréia, ela traz essa perspectiva dos diferentes registros, das diferentes linguagens. Então, quando a gente traz as fotos, é uma excelente oportunidade para as crianças, por exemplo, entrega uma máquina fotográfica para a criança e pergunta para ela o que você registraria do mundo deste momento. A criança vai registrar com os olhos dela. Pensa assim, a gente às vezes vai numa festa, eu sempre gosto de dar esse exemplo, e os familiares registram o que é importante daquele momento da festa, e a gente guarda isso, esse registro. E se fosse a criança para registrar aquele momento vivido, seria com os olhos dela. Então, assim, seriam outros momentos, talvez, registrados. Talvez um bichinho caminhando no chão, talvez um amigo que chegou. Então, assim, trazer a criança com mais autoria e protagonismo para este momento também que estamos vivendo. Professora, teve uma época lá atrás, quando eu era pequenininha, a criança ela não tinha tanto esse protagonismo, né? Uhum. Eu diria que a gente tem que ter o cuidado também para hoje em dia a criança também não ter esse protagonismo. Mas no sentido de, não de que ele não esteja em primeiro lugar. Muitas vezes até colocá-lo sempre no primeiro lugar para ele fazer o que ele quer, da forma que ele quer, né? De estar partilhando isso para mostrar para ele também que ele é protagonista, mas que ele também tem os limites dele. Porque você me falou de algo agora que eu me lembrei da época que eu era criança, né? Essa questão do protagonismo. E a gente também tem que ter esse cuidado para não deixar que a criança também seja tão protagonista a ponto dele definir, por exemplo, quanto tempo que ele vai ficar no celular brincando, não é? Para que os pais tenham esse controle, tenham esse limite. Porque é muito mais fácil, Luciana, eu deixar ele brincar no celular e, sabe, né? Do que eu brincar com ele, do que eu conversar, do que eu pegar o álbum de fotografias e folhear e contar a história de vida dele, né? É muito mais fácil isso. Eu delegar para ele que ele escolha o que ele faça, né? A gente tem que ter esse cuidado também, né? A gente precisa ter esse limiar daquilo que a gente também não é muito deixar livre, não é essa a ideia. A ideia é sempre fazer junto, fazer com. Nós estamos falando de uma faixa etária que precisa muito de estar com o outro, né? Nós somos seres culturais. Nós aprendemos com o outro na experiência vivida com esse outro. O que esse momento nos convida cada vez mais
a voltarmos para as relações humanas, mas as relações dialógicas, aquelas relações que você está com o outro, você escuta, você fala, não é apenas um, e não é deixar livre, é sempre algo muito compartilhado. As tecnologias, elas estão aí para nos auxiliar de alguma forma, mas nós precisamos humanizá-las, trazendo um novo olhar, trazendo um processo de educação também daquilo que elas podem contribuir, né? Então, assim, a criança exposta a telas muito tempo do dia, a gente sabe o desgaste emocional que isso é para a criança. Nós já temos estudos que comprovam a agressividade das crianças quando saem desses aparelhos eletrônicos em que são aí expostas há muito tempo. Por quê? Não, às vezes não ocorre uma mediação de alguém conversando com ela, né? Então, assim, por exemplo, até um filme a gente assiste com as crianças, dialogando com as crianças, conversando com elas sobre o enredo desse filme, o que está acontecendo no filme. Isso faz parte da relação de aprendizagem, né? Professora, você nos deu agora, inclusive, indiretamente, duas sugestões, ou diretamente, de brincadeiras, né? Que foi a questão de dar a câmera para que o aluno, para que o filho, para que a criança, né? Para que meu filho, para que meu sobrinho que está ali, saia fotografando o ambiente que ele está na visão dele, né? E essa Uhum. outra que você acabou de dar, que foi a questão de assistir um filme junto. Que outras atividades para fazer junto com seu filho, com seu sobrinho, né, com quem esteja ali do seu lado? Nós temos uma grande frente de trabalho no programa Diário de Ideias, que é a educação ambiental vinculada ao diário. Então, hoje, nós temos propostas de utilizar materiais que nós temos na nossa casa, no nosso lugar ali, e reutilizar esses materiais de uma outra forma. Uma ideia é pegar uma caixa de leite, cortar essa caixa de leite e transformá-la numa lousa, né? Então, uma lousa que a criança pode escrever, registrar com canetinha e apaga facilmente com um pano e água. Então, assim, são propostas que os objetos que você tem em casa podem te propiciar criações para além do que a gente pensa ou que a gente conheça. Essa ideia da caixa de leite transformada numa lousa foi uma ideia que tive aqui em casa, jogando muita caixa de leite fora. Eu pensei, o que é possível fazer com essas caixas de leite? Então, eu abri e comecei a desenhar. Apagava só com álcool, aí fiquei preocupada. Falei assim, não, vou tentar com água. Quando eu vi que dava com água, levei para a sala, as crianças se encantaram. Construímos lousas na parede, gigantes, fizemos quadro com as caixas de leite, juntando uma caixa de leite com a outra, né? Então, assim, aproveitar o que nós temos em casa, né, nos nossos espaços, lugares que a gente está, para criar materiais. É um momento que nos convida muito a criações, criar com alguém, criar também sozinho, né? Então, assim, utilizar esses espaços, né, que a gente tem. E uma outra coisa muito importante é sempre propor brincadeiras que são interativas também, né? Então, por exemplo, guerra de travesseiro, que é algo que a gente pensa, nossa, mas isso ainda existe? Existe, né? Estudos comprovam que crianças que brincam com guerra de travesseiro 5 minutinhos por dia têm um desenvolvimento fantástico, emocional. E aí a gente está falando das múltiplas linguagens, das múltiplas inteligências, né? Então, a guerra de travesseiro, simplesmente brincar de jogar alguma almofada ou algum material de um tecido, um pano, que a gente tiver. E aí vai da nossa criatividade e abertura para o novo, né? Esse momento também nos convida a sair sempre da nossa zona de conforto, pensar o que mais é possível, né? Professora, nós estamos, nas suas falas, você está colocando muito o diário de ideias, né? Eu já conheço, mas eu queria que você falasse para mim, até para as pessoas que estão nos acompanhando, que não sabem o que é o diário de ideias, que foi um projeto desenvolvido na Iseba. Conta para a gente um pouquinho. O que é o Tá. diário de ideias? Bom, o diário de ideias é um caderninho, eu até deixei um aqui para mostrar para vocês, que tem as folhas coloridas no seu interior. Ele tem vários modelos, né? Ele é uma metodologia que a gente utiliza para contribuir com a aprendizagem da leitura e da escrita, né? E como que ele funciona? A escola sempre didatiza muitos processos, porque a função da escola é ensinar mesmo e trazer esses processos.
Então, sempre estudei a subjetividade humana, preocupada com a criatividade, a expressão da criança. Então, eu criei um recurso que é livre para a criança se expressar, ou estudante, professores, qualquer pessoa pode usar, né, o diário, e é um espaço livre para o registro do que essa criança vivencia no seu mundo. Então, é o mundo aos olhos da criança. Ela traz para a escola esses registros, a gente faz as rodas de conversa e nessas rodas nós compartilhamos experiências. Então, cada um traz algo que viveu, uma receita de bolo que fez, é um parque que passeou, é um amigo que conheceu, uma pedrinha que encontrou no caminho e trazem também objetos. A partir desse diário, nós compartilhamos as experiências e aí entram as narrativas, né, que hoje a gente tem perdido muito isso, que é a riqueza de detalhes daquilo que a gente conta, né, para o outro, das experiências. Então, esse tempo que a gente fala é o tempo de sentar e ouvir, uma escuta verde mesmo, né? Aquela orelha verde. Então você escuta, você entende, você conversa com essa criança e a partir disso você planeja as aulas com a criança. Então é uma metodologia que contribui para a expressão, a leitura de mundo que essa criança tem, ela traz então para o contexto da sala de aula. Aquilo tanto que o Paulo Freire nos disse e efetivou com os círculos de cultura, né? Então, sentavam-se todos e iam falar. Palavra tijolo, então tem a ver com tantos significados e sentido para tantas pessoas. E por que não trazer isso para as crianças? Então, as crianças trazem esse universo, esse mundo. Hoje, o programa Diário de Ideias, ele tem 4 subprojetos. Nós temos um CD a ser lançado, né? Um CD com várias músicas, com a parceria do cantor Luiz Salgado. Então, nós temos a ação do CD, temos a educação ambiental, temos o Jornal de Ideias, que será lançado com a parceria da Eliane aqui, né? E nós faremos isso em outro momento. E aí, então, assim, são muitas ações hoje, principalmente o eixo formação de professores, né? E eu falo que é uma formação muito autoral, porque nós não temos receitas para serem copiadas, nós temos ideias para serem compartilhadas e juntos criarmos possibilidades dessa leitura e escrita chegar para a criança de uma forma muito natural. Né? Assim como ela aprende a falar, ela também aprende a ler e escrever, trazendo seu universo, as suas experiências. Né? Então, aí nós temos a formação de professores, nós temos uma grande escola parceira, que é a Escola Municipal, a professora Josiane França, que tem aqui a professora Cris, a professora Renata, que estão aqui conosco. Foi a escola piloto que desenvolveu, em 2019, a proposta autoral do Diário de Ideias, né? Em parceria com a diretora Ana Maria. Então, nós efetivamos aí a proposta para mais de 400 crianças e agora essa proposta vai chegar para mais de 3.000 crianças. Nós temos uma mega formação com 70 professores inscritos, todos que trabalham no primeiro ano do ensino fundamental. E aí nós temos uma equipe de mais de 30 profissionais atuando no Diário de Ideias hoje. E interessante que a CC Cris, só está assim o nome dela ali, perguntou para que séries, em que séries eu posso utilizar o Diário de Ideias. Isso. O Diário de Ideias hoje, ele é utilizado desde a educação infantil até o 5º ano, podendo ser usado até o 9º ano e até o ensino superior. O Diário de Ideias é um espaço de reflexão, um espaço autoral para cada um expressar aquilo que tem para contar, tem para compartilhar. Por isso que a gente fala das 3 palavrinhas, né? Os 3 verbos de ação. Experienciar é aquilo que a gente vive no mundo. Registrar, vamos registrar isso de alguma forma. Foto, imagem, aí o Diário de Ideias nos permite as diferentes linguagens. Como eu vou registrar isso? Eu quero registrar por uma colagem, vai ser uma colagem, uma pintura, um desenho, a escrita. Então, as diferentes linguagens ali presentes. E eu vou compartilhar. Esse é o forte do Diário de Ideias. Eu compartilho. Então, hoje a gente tem compartilhado experiências com crianças da Finlândia, do Canadá, de diferentes regiões do Brasil, e isso tem oportunizado as crianças conhecerem diferentes culturas, extrapolar o contexto da sala de aula como único espaço de aprendizagem. Professora, aqui em Uberlândia o projeto existe,
Vocês dialogam, então, com essas crianças de outros países, mas eu acredito que isso seja sob a sua orientação. Como eu Uhum, faço para desenvolver, por exemplo, um diário de ideias com meu filho? Ou então eu que não tenho esse acesso a uhum. esse trabalho da professora Luciana, de que forma que eu poderia fazer isso? Muito ótima pergunta, Eliane. Nós temos hoje o Diário de Ideias, né, que ele é uma publicação em parceria com a Edufo, né, que eu mostrei para vocês. Nós temos o livro Diário de Ideias hoje, que compartilha as experiências que são vividas, que já foram implementadas. Então, nós temos o livro, temos o Diário de Ideias físico. Então, você entra no site da Edufo, você tem acesso a como montar o seu próprio diário. E nós estamos lançando o Diário de Ideias Digital, que é um espaço que a criança pode, ou qualquer pessoa pode baixar no nosso site, www.diariodeideias.com.br. Você baixa o Diário de Ideias virtual. Então, você trabalha nele a partir de Word, né? Então, você pode compartilhar depois essas experiências no nosso próprio site ou com qualquer pessoa. E dentro disso, Eliane, um ponto muito especial que a gente está lançando nesse momento é o Diário de Ideias da Família. Porque o Diário de Ideias, ele é algo da criança, ele é algo nosso. E nós estamos agora lançando o Diário de Ideias da Família, que é um momento especial de registrar aquilo que foi compartilhado em família. Então, a gente sentar, nós estamos tendo experiências maravilhosas com esse diário, que é quando os familiares tiram um tempo da semana, um dia ou duas vezes na semana, para compartilhar aquilo que gostariam de registrar. Então, é um diário coletivo da família. Isso tudo já encontra-se disponível no nosso site também. Né? Então, assim, a gente tem tentado buscar realizar gravações de vídeos, né? Atualizar o site, proporcionar esses espaços de trocas, tentando alcançar ainda mais outras crianças que queiram vivenciar essa experiência, porque é uma experiência de transformação humana. Ela não é uma experiência apenas para aprender a ler e escrever como processo de decodificação. É uma transformação humana, porque na medida em que você conversa com o outro sobre o seu mundo, você começa a se sentir pertencente àquele universo, e aquele universo vai se recheando de possibilidades múltiplas, né? Então, todos ali fazem parte. Então, é um diário que traz uma proposta que traz uma transformação humana, né? E não só de aprendizagem escrita e leitura. Mas o que a gente traz nessa perspectiva é uma experiência subjetiva de ler e escrever. Quando eu leio, isso me transforma em alguma medida. Não é uma leitura só por decodificação, não existe, né? Então, ler tem que nos transformar. Eu queria só explicar aqui para quem não conhece, a Edu foi editora da universidade, não é, professora? Então Isso. lá tem como baixar o Diário de Ideias, é isso, entrando no site da Edufo, Edufo, né? Editora da UFO, aí tem como então eu baixar esse Diário de Ideias que a professora mencionou agora, né? E pode ser que alguém que esteja nos acompanhando não saiba o que é Edufo. Para a gente que está dentro da UFO, já é É, mais fácil, né, professora? então, Edufo, Agora ela que a gente ficou o que é o diário de ideias, retomando aqui a questão da quarentena, a gente percebe que algumas escolas, inclusive, né, o próprio município, estão com aulas online, né? Será que os nossos professores estavam preparados para essa mudança tão repentina, né? De estar na aula presencial e do nada ter que ir para a aula online? Estávamos preparados para isso tudo? Eliane, eu penso que ninguém estava preparado para este momento, né? Nós todos estamos aí nos reinventando, buscando um momento aí de criar novas oportunidades e sempre pensando no nosso estudante, né? Em como alcançar essa aprendizagem, esse ensino que demanda relações humanas, demanda vínculo afetivo, demanda uma série de elementos que nós estamos tentando cuidar. Né? Então, assim, a escola, por exemplo, a Escola Municipal Professora Josiane França, ela abraçou a proposta com o Diário de Ideias e fez a entrega dos diários para as crianças,
né? E os familiares dão retornos porque eles querem atividades que são mais espontâneas, que são atividades que são mais presentes no cotidiano de cada família. Então, essas horas, muitas horas frente ao computador, com conteúdos, isso tem cansado muitos familiares e também os estudantes. E tratando-se de crianças nessa faixa etária, existe um desenvolvimento afetivo aí, que às vezes as tecnologias não alcançam tanto, mas estamos buscando formas de humanizar cada vez mais esses espaços, para também alcançar a todos, né? E a gente tem que ter essa clareza de que todo o ensino, assim como a gente faz na escola, precisa tentar, pelo menos, alcançar a todos e todas, sem deixar ninguém de fora. Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, assim, o que as escolas têm feito, sim, é simplesmente louvável. Os professores são guerreiros, todos lutam, todos estão a todo vapor, pensando em possibilidades, em estratégias que possam alcançar essas crianças e também as famílias, né? Porque agora nós somos convidados a pensar não só no estudante, principalmente, nós somos convidados a pensar na família. Então, as atividades ou as propostas agora, elas não podem ser igual na sala de aula, que você está só com o estudante. Agora você está adentrando na casa, no lugar que esses estudantes vivem. Então, como viver esse espaço com essa família? E não só com os estudantes, mas agora com todos juntos. Então, assim, nós temos dentro do nosso espaço da casa um laboratório a ser explorado. Quantas vezes a gente ensinou um filho ou trabalhou com ele em algum momento de lavar uma roupa, lavar uma louça, estar juntos ali, vivendo processos que são da casa, fazer uma receita de um bolo, compartilhar os ingredientes, construindo juntos, é uma oportunidade que estamos tendo. Então, acho que a riqueza está em pensar em cada espaço vivido, o que podemos aproveitar mais desses espaços. Então, assim, é louvável o que os professores estão fazendo, professores e professoras. Estamos sempre buscando nos reinventar, Eliane, em qualquer situação. Né? O professor, ele busca muito essas ideias, essas criações, né? Mas tentando sempre alcançar a aprendizagem e o nosso estudante de uma forma ampla, holística, e não só num único viés, conteudista, por exemplo. Né? Exatamente. Inclusive, nesse momento, professor, a gente vê uma discussão, né? Por exemplo, algumas escolas com aula online. Só que eu já ouvi vários pais colocando, por exemplo, que por meio da aula online, a criança não tem paciência de acompanhar. Eu conversei com uma mãe essa semana que a filha dela estava tendo aula online, uma criança de 8 anos de idade. Eu não estou aqui querendo discutir a metodologia certa, errada, não é isso. Eu estou colocando que nós temos também que repensar o como fazer isso tudo para que a gente possa atrair essa criança, para ela gostar de estar ali no ambiente virtual, né? Uhum. Que não seja só de jogo e de brincadeira também, né? Até porque ela vai ter que ter esse conteúdo, né? Que você colocou agora, que é a questão para que não seja algo tão conteudista. Ao mesmo Uhum. tempo, a aula online, ela deixa de ter aquela questão do entrosamento, do repartir, né? De você... Tá me faltando o termo aqui, professora, você introduzir... você falou agora há pouco, a questão de você tá incluindo, né? A aula online ela foge da educação inclusiva, né? Que Uhum. não é esse o papel da escola. A escola ela tem que ser inclusiva. Então a gente vê aí uma balança, né? De um lado a escola sendo cobrada para que ofereça a aula, né? Do outro a gente vê essa série de fatores que a gente percebe, por exemplo, com crianças que estão tendo aula online, como eu ouvi Uhum. de várias mães essa semana, não presencialmente, né, mas no momento de isolamento, conversando pelo WhatsApp, mãe que não sabe, né, olha, como que eu vou fazer? Eu trabalho, eu estou trabalhando, meu filho está lá, meu esposo não tem paciência para que ele fique de frente ao computador, né? Uhum. Meu filho fica olhando a aula, daqui a pouco ele não quer mais, ele fica inquieto, aquilo ali não é atrativo.
Então é muito difícil, é um momento muito difícil. Porque para um aluno mais velho, às vezes é mais fácil ele ficar ali 4 horas assistindo uma aula. Mas para uma criança que tem 7, 8 anos de idade, isso é muito difícil, né? Uhum. É algo que vai ter que ser trabalhado, né? E analisado de uma forma muito cautelosa, né? Sim, sim, porque a gente precisa alcançar a todos e todas, e não necessariamente só com as tecnologias nessa direção, né? Desses momentos online, vamos dizer assim. Né? Acho que a Maria Clara que colocou uma coisa interessante. Tem muitos estudantes que não têm acesso mesmo, né, a um Wi-Fi que tenha garantia dessa estabilidade, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, né, de uma rede estável, que ele possa, então, dialogar com alguém, conversar. Às vezes são bases de dados dos pais, dados móveis, que ele usa rapidamente. Então, assim, nesse sentido, é que a gente tem buscado, na Escola de Educação Básica da UFO, pensar possibilidades para alcançar a todos, sem deixar ninguém de fora. Então, assim, como alcançar isso? Então, hoje, atualmente, nós fizemos um site e no nosso site nós colocamos atividades que são possíveis de serem realizadas no cotidiano da vida, do que as crianças estão vivendo neste momento. E não necessariamente implementar uma educação que já tem que fazer a criança ficar sentada por 3 a 4 horas na frente de uma tela de computador. Porque a gente já tem estudos que comprovam que isso gera o não aprender, uma estafa mental, né? Assim, uma dificuldade até de aprender. Então, às vezes, gera até um distanciamento da criança com o processo de aprendizagem. Então, nós temos que pensar em humanizar esses espaços, criar essas oportunidades, sim, nós precisamos pensar nas diferentes possibilidades que esses recursos também chegam até nós e pensar nas crianças que têm, por exemplo, as deficiências. Como a gente alcançar também todos e todas. Né? Então, nós precisamos pensar nas singularidades que hoje compõem uma escola. Então, nós fazemos pesquisas, investigando como que é a experiência lá na residência de cada criança, como que essa criança se comporta, como essa criança está vivendo, o que ela tem de recurso ali para viver uma experiência, então, com a educação nesse momento. Então, assim, nós somos convidados a pensar o tempo todo. Eu recebo ligações de famílias que falam que estão, assim, não estão suportando mais aquele horário que tem que ficar 3 horas com o filho ensinando algum conteúdo. Então, tudo isso participa das nossas avaliações, né? Daquilo que é melhor ou é possível de ser feito neste momento, né? Exatamente. Eu acho que é Maria de Freitas colocou aqui que a online segue sem essa interação, que foi aquilo que a gente colocou, né? Uma aula Uhum, online, claro que é só o estudante e o professor aqui, né? Eu não tenho essa uhum. interação, esse viver, né? Aprender junto, esse compartilhamento, né? É. Que é a proposta de uma educação inclusiva, né, professora? Por, por isso, oi Ana Maria aí, né, a diretora lá da escola, fantástica profissional também. Por isso que a gente fala da humanização desses espaços. E o que significa humanizar esses espaços? A criança, ela precisa de alguém perto dela para estar na frente dessa tela. Então, quem vai fazer esse papel da interação é quem poderá estar com ela. Né? Então, nós não sabemos quem pode, que momento que pode. Então, às vezes, eu agindo um momento de aula, é um momento de trabalho remoto do pai, da mãe, da família, da tia, da avó, com quem aquela criança estiver naquele momento. Então, isso tudo precisa ser alinhado, né, e compartilhado. Por isso que eu falo, a escola tem que caminhar junto com a família. A família precisa ser muito parceira nesse processo, porque são ações que serão conjuntas. Aqui nós não vamos falar mais de um ensino só para o estudante em si, na sala de aula, que já abarcava a família, com certeza, mas agora mais ainda, porque serão nossos parceiros efetivos nos processos de interação, né? Para que tudo isso possa conseguir, né? Ser efetivado. Sim. E interessante, professora, assim, por outro lado, eu percebo também que assim como o home office talvez tenha vindo para ficar nesse período em algumas carreiras, em alguns cargos,
Eu acredito também que essas aulas online, elas também vieram para ficar. Talvez não num formato cheio, mas eu acredito até para ter alguma interferência, né? Para entrar ali um pouquinho, sair, como um beija-flor, né? Vai lá, tem uma aula online aqui, a outra presencial. Você também vê dessa forma, professora? Eu vejo, Eliane, que as crianças amam a escola. Eu tenho visto muito isso, tenho recebido muitas mensagens nessa direção e lido muitos artigos nessa perspectiva. As famílias também querem a escola. A educação é um ato de amor, é um ato interacional. Nós precisamos do outro para aprender, para estar juntos, principalmente as crianças. Então, eu penso que mesmo vivendo este momento, que nós vamos aprender muitas coisas, que nós vamos humanizar muitos espaços, a educação presencial sempre será primordial. Eu penso que hoje, com tudo isso, nós estamos aprendendo ainda mais. O lugar da escola é essencial. O lugar da escola que temos, a escola com os espaços de interação, os momentos que a gente vive dentro da sala, fora da sala, tudo isso é de uma riqueza que jamais a educação à distância poderá abarcar, porque ela não consegue abarcar esses espaços, que são espaços de interação, de desenvolvimento subjetivo, que está para além dos conteúdos que eu falo, né, assim, porque envolve o estar com o outro. Eu posso estar com o outro, nós estamos fazendo muitas reuniões, N reuniões por dia, mas é diferente. É diferente a relação afetiva que você estabelece com o outro, o contato, o cheiro, o afago, o abraço. E a criança, ela pulsa energia e pulsa essa necessidade de querer estar com o outro, viver esses processos com o outro. Né? Então, hoje a gente percebe que as crianças, elas aprendem na experiência. Né? Por mais que você possa falar, explica para ela algo, ela quer experienciar. Você fala para ela assim, não, vamos fazer uma bolinha de sabão, um exemplo. Logo a criança já está lá buscando o sabão, já está fazendo. Ela quer fazer, ela quer experienciar. Então, nada vai tirar da criança e da educação o espaço de experienciar. E esse espaço de experienciar é o que garante, né, que o ensino presencial ele sempre vai existir. Né? E espero que a gente possa sair logo disso que nós estamos vivendo, o mais breve possível, é isso que todos nós esperamos, né, neste momento, mas que o ensino presencial é presente. Né? Então, é algo pulsante que todos querem retornar. Se fosse algo que pudesse ser assim, substituído, já teríamos aí bons resultados. Né? No sentido de, nossa, crianças que estão aprendendo muito, famílias que estão tranquilas, né, com esse trabalho, mas não é o que a gente tem visto. As pesquisas têm apontado, né, que muitas famílias estão tendo desgastes desgastes emocionais com os filhos, nesse sentido mesmo de conflitos de relações nesse momento. Então, ou seja, é um espaço que ainda compete à escola, compete a nós estarmos juntos no presente ali com a criança. Né? A Cris Rosa, que é pedagoga, um nome que está aqui no Instagram, está colocando assim, sem falar que a internet para crianças sem supervisão é perigosa. É isso mesmo, né, Com professora? certeza. Com certeza. Mesmo no ensino à distância, ou qualquer ensino que vá fazer com que a criança tenha que utilizar os recursos tecnológicos, ela necessita de alguém do lado dela, de alguém próximo a ela. Né? Então, assim, é uma relação necessária, necessária. É como andar na rua sozinho. Né? Então, assim, não é necessário alguém estar acompanhando, mediando também esse processo. Né? E a gente também tem que ver por outro lado, professora, e os alunos especiais, como que fica nisso tudo? Sim. E aí, E né? eu sempre falo, Eliane, assim, que nós só falamos dos alunos especiais, dos alunos com alguma necessidade, né? Sim, é o Educação termo, né? especializada, porque
né, a gente está aqui trazendo como algo que a gente pode trazer uma nova perspectiva de trabalho. Mas quando a Exato. gente fala dessa educação, a gente engloba todos. Quando a gente fala, é uma educação que tem que incluir todos e todas, a gente está trazendo cada um. Quando eu falo que o professor, a criança precisa de alguém do lado dela, é esse alguém, é esse estudante que nós estamos tratando também. Então, são estudantes, de uma forma geral, que precisam de uma especificidade em todo o trabalho. Então, a singularidade vai ser necessária, como a gente faz em sala de aula. Então, em sala de aula, eu tenho 25 alunos, são 25 formas de pensar diferentes, de agir diferentes, e são 25 formas que eu posso pensar em planejamentos diferentes. Então, a mesma coisa a gente vai ter que fazer e continuar fazendo em qualquer espaço, em qualquer modalidade de educação que a gente venha a escolher. Então, quando a gente trata essas questões, eu sempre englobo tudo, porque estamos juntos. Todos nós temos, né, essas necessidades que são nossas, né, que são particulares. Então, o apoio da família é fundamental, né? As atividades serem personalizadas para os estudantes. Hoje, no campo da criatividade, o que se tem se falado é no engajamento. Como? E aí, Eliane, você fez essa pergunta anteriormente, eu queria voltar nela. O engajamento. Como engajar os estudantes, como deixá-los interessados naquilo que eles vão se propor a fazer. Isso a gente traz com a experiência das múltiplas linguagens, com as diferentes linguagens, com a forma de expressão de cada um de uma forma singular. Então, cada um vai se expressar. Às vezes, eu tenho mais facilidade para gravar um áudio, eu vou gravar um áudio. Eu tenho mais facilidade para digitar, eu vou digitar. Para escrever, eu vou tirar uma foto do que eu fizer. Então, são tantas possibilidades que a gente tem feito, até no programa, uma listagem de metodologias inovadoras nessa direção, que alcance, de alguma forma, as diferentes potencialidades do ser humano. Que cada um é de um jeito, cada um vai aprender de uma forma singular. Então, a gente vai alcançar a todos e todas dessa forma, né? Buscando as diferentes linguagens, buscando as especificidades, como que é para cada um trabalhar naquele espaço, que tempo que aquela criança se permite ficar diante de uma tela, ou se não se permite, qual é a outra possibilidade sem deixar ninguém de fora, né? Isso é o que é fundamental. Professora, como eu coloquei no currículo, você já conheceu a Finlândia, o Canadá, as escolas de lá? O que que eles têm de bacana que a gente pode trazer para a nossa realidade? O que que você viu de interessante por lá? São muitas coisas, né? Interessantes. E o que eu alinho sempre, né? Do Canadá e da Finlândia, dos dois lugares, assim, é a possibilidade da diversidade cultural presente nas escolas, né? Então, cada escola que a gente visitou era uma diversidade, uma riqueza de respeito a cada um, como cada um é, como o que traz da sua cultura. Então, isso é presente nos dois países. E um outro ponto importantíssimo é que a avaliação lá é que cada um busca sua própria avaliação, acompanhando o seu próprio processo de desenvolvimento. Ou seja, é delegada aos estudantes muita autonomia no processo de aprendizagem. Eles participam de todo o processo, desde o planejamento até como as avaliações são feitas, tem muita autonomia e autoria em todo o processo da escola. Os projetos são desenvolvidos a partir das necessidades locais. Então, por exemplo, o tema da pandemia, pegam-se esses temas da pandemia e fazem pesquisas com esse tema e os estudantes propõem ideias para serem implementadas. Que é esse um processo que a gente quer agora trazer aqui para o Brasil, principalmente para a escola de educação básica, que é transcender territórios. Então, ou seja, nós estamos todos no mundo pensando na pandemia. Como, então, fazer uma interlocução entre as ideias dos estudantes sobre este momento vivido? Então, às vezes, tem uma ideia que surge num lugar de uma experiência, uma brincadeira, algo que possa ser feito, que é tão bacana. Então, como compartilhar isso?
Então, assim, essas experiências são feitas nesses países desenvolvidos que trazem muito a voz dos estudantes para dentro da escola, para dentro dos locais, né, em que o ensino abarca. E a presença da família. Né? Então, assim, acho que a gente está muito nessa direção hoje de buscar essas parcerias com a família, sempre presente na escola. Né? Eu falo que a gente sempre tem que criar uma comunidade escolar e uma sociedade educativa. Uma sociedade educativa, ela implica pensar nos espaços que as crianças vivem. Hoje a gente olha para as nossas cidades e pensa, que lugar é esse? Onde que a minha criança pode brincar aqui nesse lugar? Ou pode ir no supermercado? O que que tem aqui para ela de diferente? Então, por exemplo, no Canadá, existem alguns lugares que o cardápio de restaurantes são construídos com as crianças. Então, são crianças que atuam na sociedade de uma forma efetiva. E eu acho que é isso que a gente precisa construir dentro da nossa educação brasileira. Esse protagonismo infantil, que não é o laissez-faire, não é deixar livre, mas pelo contrário, é trazer, sim, essa voz que são dos estudantes e essas trocas, essas parcerias. A educação na Finlândia e no Canadá é pública? Sim, totalmente pública. Totalmente pública. E de uma qualidade sobremaneira. Olha, mesmo nas condições de trabalho, nos salários, em tudo. Lá Uhum. o professor é mais valorizado? É valorizado? O professor é muito valorizado nos países, no Canadá e na Finlândia principalmente, né? Quando você chega e fala que é professor, é assim, é um up, né? Então, eles falam assim, gente, que maravilha, que fantástico. Eles, nossa, eles glorificam o professor, né? Então, eles entendem a real importância do professor, então é muito valorizado, os espaços que eles vivenciam, as trocas, muito respeitados em todos os lugares lá. Nós passeamos e falávamos que éramos professores, ainda do Brasil, um respeito enorme. E assim, a gente precisa trazer isso também com mais clareza e firmeza para o Brasil, né? Que o professor precisa ser muito valorizado, né? Porque a gente busca tanto, né? Essa qualidade na educação, esse respeito aos estudantes e, por que não, aos professores também, né? Luciana, uma colocação aqui da Fabiane Gomes, do assunto que a gente estava falando, né? Da questão da aula presencial, da aula online. Que a socialização é fundamental para o desenvolvimento, né, da criança, né? Então, algumas colocações aqui que eu estou olhando. Gracinha. Sim. Fabiana, muito querida também, um beijo também para ela. Aham. Muito especial entender esse momento, Fabiana, e principalmente aquilo que eu falei, né? Que a gente trabalha aí com essas três verbos que eu falo que são ações mesmo, que é o experienciar, o registrar e o compartilhar. Né? O que você vai fazer com isso que você fez em casa, né? O que você vai fazer com esse registro? Pode compartilhar com alguém, trocar. A Aline Rodrigues está colocando aqui que eu acredito, ela colocou, acredito que após a pandemia, os profissionais de educação serão mais valorizados. E aí, professora, o que você acha? Eu estou concordando super, muito. Eu acredito que assim a gente tem visto agora que o lugar do professor é totalmente garantido e necessário. Então a sociedade está clamando pelo retorno das aulas, o retorno das escolas, né? Então aí tomara mesmo, Renata, porque é muito especial esse momento que estamos sendo convidados a refletir no sentido de entender a real necessidade da escola, né? Que às vezes é sucateada mesmo, é um lugar só para deixar, às vezes, a criança, né? E acontece, isso é natural também, mas a valorização desse professor que está ali todos os dias, né? Como Paulo Freire traz, tia não, né? Professora sim. Então, é o respeito a esse professor, né? Que professor é esse que traz em seu nome aí carregado de muita potencialidade também. Então, quando eu falo da escuta dos estudantes, a gente traz essa metodologia toda para a formação de professores, como um espaço totalmente autoral e protagonista desses professores. Todo o curso de formação do programa diário de ideias, a gente já chega dizendo, olha, não há nada para ser copiado e até se for copiado,
vai ser diferente, porque não existe a cópia tal qual, né? Só se for uma xerox, mesmo assim já fica diferente, né? Enfim, o que é preciso deixar claro, o professor tem uma potencialidade muito grande, nós precisamos dar voz a eles, entender o que também eles estão pensando nesse momento. Então, construir essa rede de trocas, né? E os pais estão entendendo, os familiares, né, de forma geral, a importância desse profissional de diferentes formas, que tem buscado aí se reinventar, buscando opções diversas para atuar e alcançar as crianças no aprendizado. A Maria Clara, que é minha filha, pedagoga, Hum. tá vendo? Tem uma pedagoga na família, linda, viu, professora? Minha filhota é linda, Ah, olha só. Ela fez uma isso. colocação aqui: trazer a realidade do aluno é essencial para que ele tenha interação no processo de ensino-aprendizagem. Foi o que você Exato. colocou, né? Que Por meio bacana. do, né? Obrigada pela participação. É isso mesmo. É, e neste momento mais específico, tem nos convidado a olhar ainda mais para essas experiências que são vividas nesse âmbito familiar, nesse âmbito que a criança está envolvida, né? Como propor atividades sem olhar para isso. Sem olhar que contexto é esse, que momento esse estudante pode ou não usar de algum recurso, de alguma uma modalidade, né, de trabalho neste momento. Então, ainda mais nos convida a olhar para essa realidade que os estudantes vivenciam. Né? Ótimo. Professora, aqui Uhum. o Marco Moreira é meu irmão, né? Então, ele está perguntando aqui, ele está falando, perguntando não, ele está falando que o filho dele vem sempre passar férias aqui com ele em Uberlândia, nas férias, é claro, né? E Uhum. ele, como pai, tem dificuldade em encontrar lugares diversificados para poder levar o filho dele. Agora, deu uma bronca como professor, ele não precisa levar, ele pode fazer em casa, não é isso? Alguma atividade Exatamente. diferente, não é? Exatamente, exatamente. Nos faz olhar, Marcos, aquilo que a gente tem no nosso próprio espaço e poder utilizar de uma forma diferente, sabe? Que seja mudar um sofá de lugar, que seja jogar algo no chão e pular, que seja pegar aquilo que é para o lixo e a gente poder transformar em algo diferente, né? E quando a gente fala de uma sociedade educadora, cabe a nós lutar também por estes espaços. Que espaço é esse que você não encontra, que eu também não encontro quando saio também com os meus filhos ou com os meus estudantes, quando os levo em, por exemplo, aula campo, né, num lugar que tenha, por exemplo, um cinema ou um teatro ou diferentes oportunidades que também não são específicas tão para criança. Então, assim, que não agregam aquele valor de acolhimento da infância, porque aí a gente está falando de infância. Nós temos que falar das múltiplas infâncias, são várias infâncias. E como a gente pode criar esses espaços dentro de uma sociedade educadora. Então, cabe a nós recorrer a isso, né? Assim, a busca desses espaços, dando ideias, sugestões, né? Buscando essas formas aí de interagir na sociedade. Exatamente. Vamos ver aqui se tem mais colocações aqui. Enlouquece as Oi, avós mesmo. tá quase acabando o nosso tempo, professor. Oi, Lu. O diário de ideias ainda ressoa em mim. Quem está falando é a Taine, né? E acabou se tornando uma prática pessoal para reflexão através da autoescrita. Bacana, não sei se ela é aluna, se é a professora Sim, que utilizou, não a sei. Taine, acho que a Taine acho que foi a que fez estágio comigo, né, Zeba? Foi estudante da pedagogia. E uma prática que eu. Obrigada, Taine, que bom que você está aí, saudades. Uma prática que a gente tem feito no programa é a utilização do diário de ideias por parte dos estudantes da graduação, que estão conosco, né? Uma equipe fantástica, sempre muito atuante. Então, assim, é um espaço de reflexão. E a gente também tem nossas rodas, nossos momentos de diálogos, de reflexão, em que os registros, inclusive esses dias o Paulo, estagiário da Ciência da Computação, compartilhou um registro dele feito no Diário de Ideias. Esses registros também fazem parte da equipe, de todo o trabalho. E acaba que a gente leva aí no nosso cotidiano, né, nas nossas experiências. Que bom, Exato. Thaís.
Vamos aqui quase encerrando, professora, só ler aqui a colocação da Cris Pedagoga. E a família também precisa entender que ela e a escola são parceiras no desenvolvimento das crianças, né? Com certeza. Maria de Freitas colocou: isso é tornar significativo o que se ensina, aprende na escola. 10 segundos, professora, vamos despedir. Um beijo, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram. Obrigada, gente. Estamos juntos, seguimos juntos. Venham conosco fazer parte dos Diários de Ideias sempre e acreditem nas suas ideias. Somos uma união. Beijo, professora. Muito obrigada. Valeu.